Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu era macumbeira. Eu vivia no terreiro, vivia no candomblé, eu vivia fazendo maldade, né? Eu vivi quase 2 anos no candomblé, que aqui na Paraíba a gente chama de terreiro, na macumba. Eu fazia as coisas tudo para as entidades, que eles chamam de guias, mas que são tudo demônios. Eu vivia fazendo isso no terreiro, fiz altares para os espíritos malignos, que a gente chama as pombageiras. Servia elas. E eu fazia altares lá no terreiro, que cada um pedaço do terreiro uma, um, tem um altar para elas. E esse altar eu dei a continha ao pai de santo para ele construir lá. E ele construiu um altar para que eu servia, que era a pombageira rainha. Então eu servia este guia. Fiz um altar para ela, com um altar que era as prateleiras eram de vidro, onde lá tinha imagens, onde lá tinha perfume, cigarro, tudo que elas gostam, tudo que é ao contrário da palavra do Senhor. Então, perfumes, bebidas, batom, tudo, 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 tudo. E aí eu comecei a ganhar coisas, coisas, coisas. Tive carro, tive casa, tive tudo. Eu tinha 3 carros, eu tenho 2 casas. E aí é, eu comecei tudo, tudo, tudo que eu tinha ganhado, né? Mas aí eu comecei a me perturbar. Porque teve um dia que foi uma amante falar com meu ex-pai de santo e eu estava presente. E ela disse assim: eu vim fazer o trabalho porque a gente chama, eles chamam perna de calça com o homem e rabo de saia com a mulher. Então ela disse: eu vim fazer um trabalho por perna de calça, que eu quero ele para mim. E ele é casado. Aí o pai de santo, né, já manifestado, incorporado, chegou e disse: mulher, eu não posso fazer esse trabalho, porque a mulher dele, a perna, a perna de a saia, perna de saia, ela serve ao homem lá de cima. Ali ouvindo, imediatamente eu me choquei. Eu disse, oxente, na minha mente, que demônio é esse? Não, eu disse assim, oxente, que entidade é essa que eu sirvo? Que vem me fazer trabalho e não pode. Então, quer dizer que Deus, que eu já tinha um entendimento, que a gente sabe que a gente tem um ser superior, que é maior do que tudo e todos. Então, quer dizer que Deus permite o que ele quer. Então, Deus dela não vai permitir que esse trabalho seja feito. E na minha mente, eu falando isso só para mim, na minha mente, naquele exato momento. E o pai de santo disse: eu não posso fazer, e eu não vou fazer. E ali
Ela entendeu, a amante entendeu e saiu triste, né? A amante saiu triste, mas entendeu? Mas eu fiquei matutando na minha mente. Como é? Eu estou numa religião, eu sirvo a um, a um Deus que não pode tudo, porque se for permissão de Deus, faz, se não for, também não faz. Então, eu fiquei com aquilo. E aí eu me entristeci e não quis mais fazer nada e deixar de ir para esse terreiro. Veja bem. Aí eu comecei a deixar de ir. Aí eu comecei a ficar perturbada dentro de casa. Porque eu via e ouvia os demônios falando comigo. Os guias que eu servia, eu ouvia e via. Quando elas me diziam e quando elas conversavam comigo, eu conversava com elas, os demônios. Via elas em formato de cigana e via elas em formato de demônio. Eu vi até um que eu se vi em formato de demônio, que era a Medusa. O rosto dela é de uma caveira, é horrível, horrível. E os cabelos dela é de cobra. E ela veio falar comigo, no meu rosto. E eu disse, o que é que tu quer, mulher? E ela ali sorriu. E eu falava sempre com elas. E depois que eu via que não era aquilo que eu imaginava, comecei a não querer mais ir. E não fui. Aí elas começaram a me perturbar e me atacar. Aí elas diziam, querendo colocar depressão em mim. Eu comecei a ficar triste, não quis mais sair, não quis ir mais para canto nenhum, não queria tomar banho, não queria mais comer, não queria mais nada, eu queria ficar só dentro do quarto isolada. Aí elas começaram a falar no meu ouvido, se mata, se joga, isso aqui não tem mais jeito para tu não. Essa vida que tu vive não tem mais jeito. Não tem, faz nem sentido. Se mata, se joga ali na pista, vai para a pista e se joga. E quando eu andava de moto, eu pilotava a moto, mas só que eu andava com outra pessoa na moto, elas queriam que eu se jogasse da moto, de um carro, de onde eu tivesse, se jogasse na pista. Porque elas diziam que não tinha mais jeito para mim. E ali eu estava ficando perturbada, perturbada, perturbada. A um ponto que eu não estava mais equilibrada mentalmente. Aí eu cheguei para uma pessoa que era também do terreiro comigo. Eu disse, fulano, eu não aguento mais não. Eu não aguento mais não. Eu vou enlouquecer. Aí essa pessoa, ele conhecia um casal que era evangélico. E ele me levou para esse casal evangélico. Tá? O pastor, era um pastor. Orar por mim. E aí, nessa oração, antes de eu chegar na casa desse pastor, desse casal, veio esse, veio esse, veio elas de novo na minha mente. Se mata, se joga, não faz sentido. Tua vida não faz sentido. Tudo vai acabar quando você se jogar. E aí eu creio que foi, Deus já tinha um propósito na vida dele, já tinha um propósito na minha vida e me segurou ali naquela moto. Eu cheguei muito desorientada, muito, muito. E eles fizeram uma oração forte. E ali eu voltei outra pessoa daquela oração. Voltei aliviada. Porém, os dias se passaram e eu não dei legalidade para ir para a igreja. Aí comecei a voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia. Eu entrava nas redes sociais,
e pagava. Eu não estava indo mais para o terreiro, mas eu ainda tinha os costumes do terreiro. Eu pagava os povos que colocam cartas, cartomante, para saber o meu futuro. E gastava tudo que eu tinha e que eu não tinha. E antes disso, eu fui presa numa baderna que estava ocorrendo. Eu estava bebendo com essa outra pessoa e eu não sabia que atrás da casa dele tinha um sargento do BOPE. E vocês sabem, quem é do BOPE, eles têm autoridade para atirar em qualquer pessoa. E este homem veio de lá e começou a gritar, a dizer palavrões, coisas horríveis. E eu, como eu estava embriagada, comecei a retroceder, porque eu trabalhei com advogados e sei as leis. E comecei a dizer as leis para ele. Ele não gostou e começou a atirar. Atirou em mim e na outra pessoa. Só que a gente estava no primeiro andar na casa e ele embaixo. E a gente se escondeu e ligou para civil. E disse: olha, tem um homem aqui que diz que é policial e está atirando na casa da gente. E venha porque ele quer nos matar. E realmente ele veio para nos matar. Ele veio para cefar nossas vidas. Quer dizer que o diabo ali já estava usando para de todo jeito tirar nossas vidas. Porque Deus ali já tinha propósito nas nossas vidas. E aquele civil veio, eu não corri nem nada, a gente não saiu, a gente não fugiu nem nada. Os tiros até hoje ficou lá, eu tenho hematomas. Eu tinha, né, hematomas, eu tenho foto ainda de hematomas. E chegou a civil. Aí a civil foi conosco até lá a delegacia. Eles teve que nos escoltar, né? Eles teve que ir conosco para que a gente tivesse uma segurança daqueles homens não matar, para que eles não viessem nos matar, porque ali o intuito deles era nos matar. E passei, fui, olha, eu apanhei, eu apanhei muito. Eu apanhei de homens como se eu fosse um homem ali naquele momento. Apanhei. E eu passei a noite todinha orando na cela que eu tava sozinha na cela. Eu me desesperei, eu chorei tanto nessa cela, me desesperando. Meu Deus, me tira daqui. Pai, se o Senhor me tirar daqui, eu fui logo intercedendo por Deus. Olha, quando a gente tá na apura, a gente intercede logo por quem? Por Deus, por ser superior. Pai, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. Se o Senhor me tirar daqui, eu volto os teus caminhos, eu volto a te servir, eu volto para o Senhor, porque eu fui uma obreira da Igreja Universal. Porém, passando os anos, muitas coisas veio errada e eu me entristeci e saí e comecei a servir ao mundo. E foi onde eu me encontrei que de servir a Deus, voltei a servir. Aí passei para servir para o diabo. E ali eu conversando com Deus, o meu arrependimento, que eu ia me arrepender de tudo que eu tinha feito, se ele me tirasse dali, e de manhã, amanhecendo o dia. Isso foi 10 horas da noite, viu? Ele chegou e nos levou, era 10 horas da noite, 10h30. Eu passei a noite todinha clamando. Quando foi de 6 horas da manhã, chegou o advogado.
e nos libertou. Deus mandou esse advogado, porque eu estava sem celular, a pessoa que foi apreendida estava sem celular. Ninguém tinha celular, ninguém sabia onde a gente estava, ninguém da nossa família sabia onde a gente estava. Ninguém sabia o que estava acontecendo conosco. Mas eu tinha um ser superior que sabia que era Deus, das minhas orações. E aquietou aquele advogado. Que eu não sei como aquele advogado chegou, mas sei que ele chegou, porque foi o próprio Senhor Jesus que enviou aquele advogado e nos tirou dali. Eu passei mais de uma semana traumatizada com tudo que eu tinha passado. Eu não queria comer, eu não queria dormir, eu só vendo aquela, o ocorrido, eu presenciava tudo que tinha passado na minha mente, eu fiquei traumatizada. Fora com as dores no corpo, com os sintomas no rosto, e eu passei a ter medo de polícia. Eu não podia ver um carro de polícia passar na rua, que eu fiquei traumatizada, achando que eles iam me levar de novo. Aí se passou o tempo, né? Aí foi quando eu comecei de novo a voltar a fazer as mesmas práticas que eu fazia. Aí eu fui para as redes sociais, como eu relatei aqui. E fui pedir uma cartomante para jogar uma carta para mim. Era carta, era abuso, era tudo. E aí, é, naquele momento que eu estava no celular, né, no TikTok, fazendo aquela consulta, eu já tinha feito várias consultas, já tinha pago, gastado dinheiro. Só que naquele específico dia, eu falei com a cartomante. Não era só eu, tinha muita gente falando com essa cartomante no mesmo tempo, né? Que era uma videoconferência. E aí eu escutei quando uma voz disse, foi de fora para dentro. A voz estava fora. Mas eu escutei no meu ouvido quando a voz disse: Tu vai gastar tudo que tu tem, tu já não tem nada e tu ainda vai gastar. E imediatamente a voz diz: Lê o Salmo 121. Aí foi quando aquele Salmo 121 foi testificado pela cartomante que estava ao vivo e os filhos dela chegou e perguntou: Mãe, a senhora não vai para a igreja, não? E ela disse: Eu estou terminando aqui essas consultas, se der tempo eu vou. Veja mesmo como Deus quer trabalhar, Ele trabalha em quem Ele quer. E aquela cartomante começou a dizer que ela um dia já tinha servido. Não, que ela estava indo para a igreja aos poucos, que os filhos estavam levando. E ela começou a falar do Salmo 121. E eu disse: Jesus, meu Deus. Aí imediatamente eu desliguei, saí daquela live e fui ler o Salmo 121. E Deus falava brandamente em mim, no meu coração, na minha mente. Simone, eleva os teus olhos para os montes, de onde te virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E falou tudo, e eu disse: Jesus, a partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor. Pai, me ajuda, que o Senhor sabe que não é fácil o que eu estou passando, as alianças que eu fiz com o diabo. E foi muitas alianças, porque eu cortei meu pé, porque eles cortam a gente para tirar sangue da gente. Eu cortei meu pé, eu tinha utilizado muita. Eu tinha feito muita coisa, muita oferenda, eu tinha ingerido muita coisa que só misericórdia. E eu tinha muitas alianças com o diabo. Então eu disse: Senhor, só o Senhor para fazer, para quebrar todas as alianças que eu fiz com o diabo. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, porque eu sei que não vai ser fácil.
E ali eu já sabia que a luta espiritual ia ser grande. Grande. E foi mesmo, viu, minha irmã? Foi muito grande, porque foi quase 2 anos para Deus me libertar. 1 ano e pouco, porque 2 anos eu já estava convertida. Convertida mesmo. Já estava fazendo a vontade do Senhor, fazendo tudo para a honra e a glória do Senhor. Então, eu comecei a ir para a igreja, comecei a me libertar aos poucos, aos poucos, aos poucos. Dei ouvido ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz: a igreja deu ouvido ao que o Espírito diz à igreja. Então, comecei a dar ouvido, comecei a praticar, comecei a deixar as coisas do mundo, comecei a deixar a vaidade aos poucos, que não foi fácil. De vez em quando o demônio vem para perturbar, mas quando você crê em Jesus, que você se entrega de fato e verdade, porque quando eu comecei a conhecer Jesus, o Senhor Jesus já foi me dando refrigério na minha alma. Aqueles demônios que me perturbavam, outra hora não mais me perturbava na minha mente. De eu querer se matar direto e de eu ter depressão. Não estava mais existindo. Porém, tudo que eu fiz, Deus usou a boca de um vaso e mandou eu desfazer. Disse que minha casa estava com maldição, que eu tinha que desfazer todos os trabalhos que eu tinha feito, porque minha casa tem um terreiro, um quintal grande. E ali eu praticava algumas coisas de macumbaria, né, de demandas. E Deus disse: você vai desfazer tudo. Você vai entrar no jejum de Daniel por 21 dias. E aqui o meu quintal é enorme, que cabe em 2 casas, porque a casa que eu moro é grande. E eu comecei a fazer o propósito de Daniel, o jejum. Onde todos os dias eu varria o quintal enorme e a frente da casa. Porque Deus disse que no meu varrer, no Salmo 91 que eu ia escutando, ia desfazer todos aqueles trabalhos que eu tinha feito. Minha irmã, eu não lembrava onde eram nem os trabalhos que eu tinha enterrado. Você acredita que eu não lembrava? Mas Deus, pela misericórdia dele, ele me mostrou todos os trabalhos que eu tinha feito. Minha casa é segundo andar. E lá em cima eu também tinha feito uns altares. E eu desfiz para o inimigo. E eu fui limpando tudo, fui desfazendo tudo. Olha, foi uma luta espiritual muito grande, mas eu venci para a honra e a glória do Senhor Jesus. E do jeito que Deus foi me instruindo, me orientando, eu fiquei na posição como Mardoqueu. E eu fui fazendo tudo que Deus mandava fazer, eu fui fazendo. Deus foi me limpando de dentro para fora. Todos aqueles costumes do Egito horrível, ele foi me limpando. Todos, 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 vaidade, bebida. É, tava começando a estar viciada em bebidas, em drogas, porque eu cheguei a cheirar todas as drogas ilícitas e bebidas. Tudo, tudo, tudo. O que eu já tinha provado nesse mundo, eu provei. E Deus foi me libertando. Tudo. Tudo que você imaginar, eu fiz. E Deus foi me libertando. Me libertando, me libertando. E chegou a última aliança que eu tinha feito com o diabo, que é um espírito maligno da pombagira. É um espírito da meia-noite. Maligno, maligno. Que é a Maria Padilha. E eu dizia: Jesus, como é que eu vou ser liberta dessa mulher? Que eu fiz a aliança, que eu fiz tudo. E Deus dizia assim, brandava: acalma-te, filha, que eu sou contigo. E eu vivia na prostituição. Eu tinha um desejo carnal de prostituição muito grande dentro de mim.
Mas maior do que aquele desejo da prostituição era o Deus Altíssimo que eu estava servindo. E Deus a quebrantou, quebrou esta aliança. E hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus de corpo, alma e coração. Hoje eu sou a missionária do Senhor Jesus. Hoje eu faço obras. Hoje eu faço ide. Levo ide a toda a criatura desta terra. Hoje eu falo da palavra do Senhor Jesus. Eu anuncio que eu digo que eu não sou pregadora. Eu sou a voz que clama no deserto, como o profeta Isaías falou. Hoje eu anuncio a palavra do Senhor aos quatro cantos. E quando Deus dá a oportunidade, eu falo do meu testemunho. Que é muitas coisas, mas aqui eu resumi, senão eu ia passar um mês para falar. Mas Deus abençoe a missionária Nábia. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a senhora e o seu filho. Em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus.